Bem-vindos ao Jazzmanus Lisboa, um podcast dedicado ao inesquecível Django Reinhardt e a toda a sua herança musical. Aqui mergulhamos nas histórias, nas paixões e nas experiências dos músicos que mantêm vivo este estilo em Portugal, com um olhar especial para o seu crescimento e as suas raízes na Grande Lisboa. Jazzmanus Lisboa é uma conversa com muito swing. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jazzmanus Lisboa. É um prazer ter-vos connosco. Hoje, aqui ao meu lado, tenho uma pessoa que foi e é muito importante na minha aprendizagem sobre o Jazzmanus, uma pessoa que tocou muitíssimo comigo, e ainda toca. O senhor Dr. Leon Bucaretti. E a parte do doutor não é nenhuma brincadeira, é mesmo verdade. E já vamos perceber porquê. Olá, Leon. Olá, tudo bem? Viva. Muito obrigado por estares aqui. Eu que agradeço. E vamos começar, assim, num instantinho com a tua biografia, das tuas origens musicais. Como é que tu começaste a tocar? Tá bem. Eu comecei a tocar guitarra, o que o pessoal diria, os músicos diriam que é tarde, porque eu tinha 17, 18 anos já. E comecei tocando em bandas punk, de rock alternativo, coisas assim. E ainda gosto desse tipo de música até hoje, como você sabe. E daí fiz isso um tempo e daí comecei... em casa sempre teve muita música. Meu pai tocava bateria, não tinha instrumento, mas sempre gostou muito de música. Então sempre ouvi muita música, tinha jazz, música clássica, música popular brasileira, rock, tudo. Meu pai ouvia muita música. Mas eu não me interessava muito por música. Foi mesmo na altura que eu comecei a tocar, que eu comecei a me interessar. E era uma época... Bom, eu tenho 46 anos, então é uma época muito diferente, onde não se tinha acesso muito às coisas. E era um aprendizado mesmo autodidata, totalmente. Não tinha nenhuma metodologia, né, de, sei lá, escutar a música para aprender. Eu ia tocando no meio da minha cabeça e tal. Tinha aquelas revistinhas, né, com os acordes. Exato, e tal. Sim. E daí disso eu passei para música instrumental porque eu tenho um primo que a gente fez um duo e eu comecei a tocar guitarra folk com ele, mas tentar compor coisas instrumentais, e a partir de tocar eu comecei a me interessar em ouvir. Daí comecei a ouvir mais coisas de guitarra e tal. Daí numa certa altura uma amiga que dançava flamenco veio e falou que estavam precisando de guitarrista. Eu já estava tocando, acho que há uns 2 anos, não sei, que estava precisando de guitarrista para tocar flamenco, e me emprestou uns discos. E obviamente eu não tinha a mínima capacidade de tocar aquilo. Sim. Mas eu ouvi aquilo e achei incrível, assim, principalmente na época o Vicente Amigo e o Gerardo Nunes. Do nome dito a brasileira, né? O Vicente Amigo, Gerardo Nunes. Mas bom... E daí comecei a me interessar por música instrumental mesmo, guitarra, assim, e tocar. E bom, agora fazendo um pequeno salto, meu avô, ele gostava muito de jazz. E ele tinha uma coleção de discos. E entre os discos tinha um disco do Django. Que, pra mim, eu olhava aquilo e era tipo um marciano, uma coisa de outro plano. Nunca passou na minha cabeça tocar aquilo, porque eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Mas gostavas do que ouvias? Mas gostava, achava aquilo... Não sei, quando eu ouvi os discos de jazz, pra mim aquilo parecia fora, parecia uma coisa à parte. Não era que nem os discos da Billie Holiday, das outras coisas que tinham. Mas ali. Sabias a origem de... Não sabia nada. Nada. Não sabia nada. Mas naquele disco tinha como que um livrinho, então você colocava o vinil e ficava a ver as imagens, a ler um pouco a história, que tinha bem, mais ou menos, lá a história do Django e tal. Então já li lá que ele era de origem cigana, que tinha, tipo... sofreu um acidente e tal, mas aquilo tudo ficou muito... Nem sabia o que era isso. Bom, volta para essa coisa da música instrumental, fiquei tocando isso um tempo, e daí fui para São Paulo para fazer faculdade, porque apesar de ser de São Paulo, eu cresci no interior de São Paulo, e daí lá eu montei um grupo que era com Tânia Grimberg e Daniel Tausig, no início, que era de música klezmer e sefaradi. E eu já comecei nesse grupo... a colocar um pouco,
sei lá, de jazz manouche, digamos assim, Aquele né? disco que o teu avô tinha em casa, influências. Alguma coisa assim, e depois, voltando lá na frente, eu também tive um amigo francês isso já no começo dos anos 2000, que me mandou... Eu tive duas coisas, tive o disco do Swing, a trilha sonora do filme, que minha irmã já estava vivendo em França e me mandou, minha irmã mais nova trouxe para mim, e teve um amigo, esse grande amigo que é francês, e que me mandou aquele agora deu um branco, do Birelli Lagrène lá, Gypsy Project and Friends, não sei, alguma coisa assim, aquele que estourou mesmo no começo dos anos 2000 agora. Mas agora, para quem nos está a ouvir, o filme que estás a falar, o Swing, é do Tony Gatliff. Sim. E é um filme que acho que as pessoas merecem ver, não é? Sim, isso... ele tem alguns filmes, né? Muitos filmes dele têm alguma coisa, esse lado de uma temática Roma, dos ciganos, como o pessoal diz, mas sempre tem muita presença da música. Dos filmes dele, os que aparecem em Jazz Manouche são dois. São o Latiodrome, que conta um pouco a história, não sei se já falaram aqui desse filme, conta um pouco a história da diáspora cigana partindo do norte do Rajastão, e o Swing, que se passa em Estrasburgo, e que é um menino que é gajo, ou seja, que é não cigano, que quer aprender e vai para a periferia de Estrasburgo buscar os manouche para aprender a tocar. Né? Com dois atores principais improváveis. O Tony Gatliff trabalha muito com não atores nos filmes, né? Okay. E nesse caso tem o Chavolo, né? Que faz o personagem principal, que é o que ensina o menino, e tem o Mandino, que faz ele mesmo. Sim. E não vamos dizer mais nada para não sermos spoilers. Sim, exato. Vão ver o filme do Swing. Mas então daí foi nisso que eu comecei... Foi daí que começou a surgir meu interesse por esse tipo de música a partir do flamenco, então eu não sabia que era jazz. Ok. Pra mim, eu achava que era música cigana, sei lá. E comecei a meio que tocar isso meio de ouvido e, obviamente, Bom, como você sabe que você toca isso também, é impossível você aprender isso sozinho. Chega um momento que você atinge uma limitação, porque você não sabe a técnica, não entende como são os acordes, e quando você começa a desenvolver um pouco o ouvido, você vai ver, não tá a mesma coisa, não estou conseguindo fazer. Né? E já agora, Leão, vamos avançar, porque tenho aqui tanta coisa que quero falar contigo e o tempo não é muito grande. Tu vais para Estrasburgo viver. E eu não sei se é em Estrasburgo que aprendes mais sobre o jazz manouche. Sim, eu quando... numa altura, eu estava em busca de... Eu prestei uma bolsa em Espanha para estudar flamenco e não consegui, não passei. Tinhas mesmo muito interesse no flamengo? Tinha. Okay. Eu tocava isso bastante, tocava com grupos de dança e tal. E o que acontece é que, lógico, hoje eu sei que eu não tinha realmente condições ainda técnicas e tal. E porque dentro das minhas limitações eu fazia o que era possível, eu não aprendi com ninguém, né? Então era tudo muito difícil. Mas aí, na mesma altura, eu já estava interessado em jazz manouche e minha namorada na época, com quem eu vivia, conseguiu passar num mestrado em Estrasburgo e eu já tinha decidido que eu ia sair do Brasil. E daí fui, com a ideia de tentar encontrar manouches, porque eu não tinha noção nem do que era apropriação cultural na época, mas eu me sentia desconfortável, porque eu já tinha projetos que estavam tocando... Que eu já tinha feito gravações que faziam referência a esse tipo de música. Eu falei, não quero ser aquela pessoa que rouba uma cultura, alguma coisa, então vou pra lá pra pelo menos tentar aprender com as pessoas. E sei lá, de repente compartilhar o que eu faço e ter... não que as pessoas precisassem gostar, mas ao menos me autorizassem, digamos assim, ok, você pode fazer isso aí, a gente não tá se sentindo invadido, né? E que falam-nos das pessoas, dos mestres músicos com quem aprendeste em Estrasburgo? Então, ainda em Estrasburgo aconteceu uma coisa muito inusitada, porque eu virei o menininho do swing, né? Que eu nunca imaginei, que eu cheguei lá e comecei a procurar, numa época que a internet era no máximo e-mail, assim, tinha pouca... E eu via cartazes de grupos que iam tocar, mandava e-mail perguntando, e ninguém me respondia, né? Tipo, tentar fazer aulas, alguma coisa.
E quem me respondeu, a primeira pessoa que me respondeu foi o Marcel Lefeur, Ok. que é cego, Que é por cego acaso. em visual, sim. Sim. Que toca acordeão, não é? Que é um grande acordeão, um dos maiores Sim. acordeonistas de jazz manouche da atualidade, já faz tempo. E ele me falou do Cousin, porque entre os manouche, todo mundo é primo, né? Se ele gosta de alguém, é meu bom cousin, né? Então, e daí ele falou do Mandino, e ao mesmo tempo eu descobri que o Mandino dava aula numa escola de bairro da periferia de Estrasburgo, que na verdade essa escola ela vem de uma história de... Começou com uma associação que estava tentando lutar pelos direitos do Sinti, que são esse grupo do quais são os manouche, basicamente, mas usa a palavra Sinti também para falar do pessoal da Holanda e da Alemanha. E na França chamam de manouche, mas é a mesma coisa, né? E daí, tipo, tinha a pessoa que dirigia essa escola de música na época era o Mustafa, que era marroquino, e não sei, ele era super simpático, eu me entendi super bem com ele, e daí ele me levou pra conhecer o Mandino, o que foi apavorante pra mim no primeiro dia. Por quê? Porque o Mandino, ele é sério, sério. Hoje em dia não, hoje em dia, tipo, a gente é amigo, né? Pera, tu já tinhas visto o filme Swing? Já eu sabias que era o Mandino. Sabia que era o Mandino, Okay. então assim, e eu não tocava nada, assim. E foi um negócio, normalmente um processo natural das pessoas com esse tipo de música é aprender o repertório, conhecer jazz e tal. Não era o meu caso. Eu gostava daquela sonoridade, eu queria aprender aquilo, mas eu não tinha puta ideia do que era. Eu não sabia I Can Give You Anything But Love, eu não sabia nem que isso existia, sabe? Tipo, não sabia nada. Então, eu cheguei, assim, muito verde, assim, né? Tipo, eu já tinha alguma técnica, porque eu toquei um pouco de alaúde árabe e tocava flamenco, e a técnica da mão direita é parecida, com a diferença de usar a palheta, mas, tipo, é o mesmo tipo de movimento de pulso, né? E eu não tocava mal guitarra, sabe? Assim, não era totalmente iniciante. Mas essa música, eu lembro que a primeira música que o Mandino falou pra eu tocar foi Stomping a Decca, e que o primeiro acorde, que é um sol maior, a la Manouche, né, que a gente põe o polegar em cima, ele fez, eu toquei tipo um reset, né? E daí não conseguia fazer um acorde. Eu falei, putz, cara, como eu sou nulo, cara, eu não consigo nem fazer um acorde, né? Porque... É muita exigência física, não é? Sim, o começo, você sabe como é que é, Gonçalo? Tipo, pra quem toca, se tem alguém ouvindo que toca guitarra que não é guitarra manouche, no jazz manouche, tipo, a partir do Django, são os acordes só no jazz manouche são assim. Tipo, existem outros estilos, como no blues, no rock, que você usa o polegar também, mas a gente tem algumas coisas que o Django inventou pra vencer as limitações dele, né? Que você sabe. Que a gente reproduz para ter a mesma sonoridade. E também já agora, estavas a falar há bocado sobre a técnica da mão direita, falaste no alaúde, queres falar um bocadinho sobre isso já agora entrando no mundo do mais específico? No jazz manouche, a gente vai falar depois disso, mas tem uma guitarra específica que usa, e essa guitarra ela responde muito bem a uma forma de tocar, que era uma forma comum de se tocar os instrumentos nos anos 30, onde se buscava a projeção, porque não tinha ainda amplificação, né? E então é uma forma com bastante... Não é força, mas vigor, né? Porque se você tentar tocar com força, você vai ficar tenso e não vai conseguir tocar muito tempo. E isso também é uma coisa exigente no jazz manouche, porque principalmente quando você está nos tempos, no andamento rápido, você precisa estar relaxado para conseguir manter o tempo, como você bem sabe, senão você toca o primeiro A e no B já começa a tocar devagar. Né? Sim. Então, basicamente, essa mão é solta, não apoiada, diferente das técnicas de guitarra elétrica. Normalmente você tem o pulso para dentro, apoiado, às vezes até no tampo. Nesse o pulso está solto, é mesmo como se você pegasse sua mão e balançasse assim, deixando ela livre, sem segurá-la. Vem desse movimento natural, né? Que usa muito no flamenco, também para girar a mão, que também usa no jazz manouche quando faz os rolamentos, as coisas assim, né? Então vem muito disso. A grande diferença entre o flamenco e o manouche é que tu usas palheta Palheta. Tem várias técnicas diferentes, assim, mas isso, com certeza, o uso da palheta e essa forma que o Django tocava, que a gente usa, é uma forma que permite ter uma grande projeção do instrumento e afeta o timbre também. Se a gente pegar uma guitarra manouche e tocar
sem saber a técnica, o som não tem o mesmo brilho, que é o que a gente quer que não tenha. Não tem o vigor que tu estavas a falar. E já agora, achas que qual é a importância do ritmo chamado La Pompe no jazz manouche? Eu falo disso um pouco na tese, como eu vejo, pelo menos, é que o que define um gênero musical, um estilo, é o acompanhamento. As outras coisas, elas vêm ao redor, mas o que permite uma pessoa identificar uma música como sendo, sei lá, o funk norte-americano. Ou não funk brasileiro, também o funk brasileiro, mas sei lá, um reggae, não tá no solo, tá no acompanhamento. Tanto é que a gente sabe que se chegar alguém que toca jazz, por exemplo, e não sabe nada de jazz manouche, um saxofonista, por exemplo, e a gente acompanhar, fazendo um bom acompanhamento de jazz manouche, passa. Assim, alguém que é preciosista pode falar, ele não tá fazendo uma coisa idiomática, ok, mas passa. Agora o contrário não. Se tem uma pessoa que não sabe fazer acompanhamento de jazz manouche e vai fazer aquela coisa que é meio reggae, meio ska, sei lá, que não é o que a gente faz no jazz manouche, e um guitarrista super bom de jazz manouche não vai soar como jazz manouche, né? Porque existe essa definição. E depois existe também, obviamente, dentro da Pompe, existem várias formas de fazer e várias escolas diferentes. E eu, por exemplo, que eu sei que isso você compartilha, a gente gosta muito da forma que se faz na Alsácia, assim, da sonoridade, que para mim eu identifico um pouco com a sensação que, às vezes, de ter essa música muito conectada com quem você é mesmo, ser uma coisa muito visceral para aquelas pessoas e muito... É além da música, assim, né? Uma coisa que aquelas pessoas não tocam aquilo só porque gostam de guitarra e tal, é uma coisa cultural mesmo, né? Então tem muita energia, muita emoção que faz parte dessa forma de tocar, que já é bem diferente da forma de tocar, às vezes, por exemplo, das pessoas em Paris e tal. E Leão, eu comecei este podcast a chamar-te Senhor Doutor por uma razão muito, muito óbvia e específica, pois tu tornaste doutor com a investigação sobre a música do Django em Lisboa. E isso é fascinante. Acho que foste o primeiro, certamente é um trabalho pioneiro. E fala-me um bocadinho sobre isso, como é que isso aconteceu? Eu na verdade, tipo, eu acho que eu devo ser uma das pessoas que tá andando na rua e ninguém imagina, tipo, nem eu mesmo imagino de me chamar de doutor, mas bom, é a realidade, né, de quem faz um doutoramento. Isso surgiu porque eu já tinha interesse em acústica, em coisas assim, e tocava essa música, e o Vincent Debut, que vive em Lisboa, que é um pesquisador francês que vive há muitos anos em Lisboa, e inclusive é seu amigo também, e que... Um abraço para o Vincent. E que é um especialista exatamente em acústica dos instrumentos musicais. Uma vez num concerto, ele foi ver um concerto da gente, lá na Casa Rafael Baldaia. E... Já agora fazemos só aqui um paralelo, um parênteses. Nós tocámos juntos no Swing na Guerra. Sim, durante a gente vários anos. Antes do Swing na Guerra e depois fizemos o Swing na Guerra e ficamos, tipo, muitos anos com o Swing na Guerra. E o Vincent foi ver um concerto. E o Vincent foi ver um concerto e ele, na verdade, que me sugeriu, por que você não faz um trabalho sobre... Porque eu já era aluno de acústica dele, né? Sobre a guitarra manouche, não há quase nada, só há um artigo. E eu, assim, eu não pensava em fazer doutoramento e aquilo me bateu assim, eu falei, nossa, eu posso fazer uma coisa que me interessa, porque normalmente a academia as pessoas associam a um trabalho chato, né? E foi o contrário, foi um trabalho super fixe e que nesse trabalho basicamente é uma busca pelo som. Mas antes de mais, eu acho que há uma história engraçada, porque o trabalho não foi inicialmente aceito, a tua proposta, não é? Pela Universidade Nova. Não, o trabalho foi aceito pela universidade, mas o primeiro ano que eu concorri, a bolsa eu não ganhei. Okay. Aliás, fica uma dica para as pessoas que concorrem à bolsa. Normalmente é comum você não ganhar no primeiro ano e precisar concorrer mais de uma vez. Insistir. Pelo menos mais isso pela uma bolsa da FCT, né? Ok. Porque fazer um doutoramento sem bolsa para mim era impossível, assim, eu não teria condições financeiras, né? E não achas que foi, e ainda bem, não foi muito ambicioso fazeres um trabalho sobre uma guitarra que não é nada usual, não é costume, não é portuguesa, não é uma guitarra que existe em Portugal com frequência, que as pessoas
Não, eu acho que não. Eu não sei em que sentido você tá querendo dizer isso, tipo, de tentar fazer isso em Portugal? Ou... Sim, eu trabalho de investigação sobre um estilo de música e sobre uma guitarra que nada tem a ver com a Sim. cultura portuguesa. Eu acho que não, porque primeiro que quando você faz um trabalho científico, por exemplo, a metodologia que eu desenvolvi para trabalhar instrumentos musicais pode, por exemplo, agora ser aplicada à guitarra portuguesa. Tá? Se alguém quiser fazer, sabe? E o jeito que eu vejo, como você me conhece, Gonçalo, eu não sou uma pessoa competitiva, então para mim aquilo surge realmente existe uma questão que não tem uma resposta, e se eu puder ajudar, por exemplo, se alguém agora lê meu trabalho e falar, não, isso que ele disse é um absurdo e tal, e quer contradizer tudo que eu disse e trouxer fatos científicos para isso, ótimo, fez a ciência andar. Eu não tenho um problema com isso, sabe? E eu achei que era uma oportunidade de também, de alguma forma, não é bem recompensar, mas honrar as pessoas que compartilharam o conhecimento delas comigo, sabe? Tentando, por exemplo, isso é uma coisa mais em voga hoje em dia, né? De tentar validar, né, os tipos de conhecimento que são mais informais e que estão fora da escola, da academia e tal. E para mim isso é uma forma também de, tipo, validar essas pessoas, trazendo elas também para esse lugar, né? Porque o mais comum é que alguém, sei lá, mesmo a posição do pesquisador, muitas vezes é alguém que, sei lá, com certeza o Mandini e o Franco, com quem eu estudei, são muito mais capazes do que eu de falar sobre jazz manouche. Por isso que eu nem quis falar de jazz manouche. Assim, obviamente eu tenho que falar sobre isso, porque eu tenho que explicar o contexto da guitarra, mas daí o que acontece é que às vezes o pesquisador, as pessoas falam, ele é o especialista, mas quem são especialistas são essas pessoas, não é o pesquisador. Sabe? O pesquisador é o intermeio ali, o que está no meio para possibilitar que essa informação chegue ao outro lado. Né? Então, foi isso também. E lógico que no começo eu tinha mais medo da parte humana, porque a parte do instrumento, eu sabia que eu teria que ter instrumentos e analisá-los, mas eu vou conseguir falar com essas pessoas, mesmo eu já conhecendo algumas, elas vão receber bem a minha pesquisa, isso vai dar certo, né? Ou eu vou chegar lá e ninguém vai querer falar comigo, pois, sabe? É um risco, não é? É um risco, você não sabe. E você não sabe também... Depois existe toda uma questão, quais são os interesses que as pessoas têm, né? Tipo, eu tive situações, não vale a pena dizer com quem, mas que a pessoa fala, não, mas o que eu ganho com isso, falando com você? O que você ganha com isso? Então, tipo, eu entendo, é legítimo também a pessoa pensar, eu estou disponibilizando o meu tempo, não é para dar uma aula, não vou ganhar nada com isso. O que eu ganho falando, tipo, sobre mim? As pessoas ficam com suspeita também, certo. Né? Qual que é o interesse? Mas é um risco que faz parte de uma pesquisa qualquer, né? E daí, como obviamente as minhas intenções eram boas, claro. E eu conhecia gente há muitos anos, isso foi também... Existe muita diferença, né? Facilitou. Eu acho, uma coisa seria se eu tivesse feito essa pesquisa lá atrás, outra coisa é fazer a pesquisa 10 anos depois que eu já conheci um monte de manouche, né? E tu, Leão, tens sempre uma atitude muito positiva, muito boa, cuidadosa. E acho que isso também te leva a muitos lugares. Mas então, neste trabalho de laboratório, o que é um trabalho de laboratório, neste tipo de investigação? Que tipo de trabalho é que a gente chama de laboratório é o trabalho de acústica, né? Que é basicamente o que eu faço é medir a vibração do instrumento. Então tem um pequeno martelo de impacto que você bate no instrumento, esse instrumento vibra, e daí você tem captadores que você põe no tampo do instrumento para medir essa vibração. Então você não está medindo o som, você está medindo a vibração daquele instrumento, né? O som seria a projeção, seria colocar um microfone, mas aí você precisa ter uma câmera anecoica, é mais complicado. Então a gente mediu a vibração desses instrumentos e me ajudou muito. Eu até, fico chateado porque lá em Paris tem o Guitar Village, que é uma das, assim, em termos de loja, é o lugar mais importante. E infelizmente o Laurent, que foi a pessoa que me recebeu, faleceu há pouco tempo. E era uma pessoa incrível. Ele quando soube do projeto, ele me deixou, o Vansan foi para me auxiliar nas medições. E ele me deixou lá na loja, fechou a loja, tipo um domingo. Imagina, com instrumentos. Eu tava medindo e falava, você não quer medir essa Bussato de 14 mil na minha mão?
A loja inteira me deixou lá na loja, nem me conhecia, sabe? Fazendo as medições, incrível a generosidade, assim. E a vontade também de partilhar. Um apaixonado pela guitarra, né? Ele quer ver o que aquilo, queria ver o que aquilo ia dar, chegar. né? E o teu trabalho de laboratório era só com guitarras Manouche? Eu medi também outras para comparar, né? Clássica e no trabalho não tem, mas eu cheguei a medir guitarras folk também. Daí eu até agradeço o Anderson da Headstock, que me permitiu ir lá e medir vários instrumentos. E o que é uma guitarra Manouche, Leão? Uma guitarra, o que chamam de Manouche hoje em dia é a guitarra que o Mario McFerry concebeu. O Mario McFerry, que era um luthier italiano, que depois, numa determinada altura, entra em contato com a sucursal da Selmer em Londres e fala da possibilidade de criar um ateliê onde seriam feitos instrumentos, porque o Mario McFerry era concertista, ele tinha muitas ideias, ele fez muitas patentes. Por exemplo, as molas de plástico. Imagina quanto dinheiro ele ganhou, ele que inventou. Tem muitas coisas que foi ele que inventou. E o ukulele de plástico foi ele que inventou, instrumento de plástico, no geral, quando começou o plástico, violino e tal. Ele tem os brevês de várias dessas coisas. E a ideia dele era fazer essa guitarra, que seria uma guitarra clássica, com um ressoador interno para tentar amplificar o som, porque não existia amplificação e ele era concertista, ele queria que uma guitarra tivesse mais projeção. Daí ele fala com a Selmer e aceitam montar um ateliê em Paris, né? A Selmer é fabricante de instrumento de sopro, saxofone e tal, a clássica. E com a condição que uma das coisas que ele tinha que fazer era que ele tinha que fazer uma guitarra de cordas de aço, porque estava em voga exatamente de jazz e cordas de aço. Só como curiosidade, ele também fez... Como chama aquela guitarra de 4 cordas? É barítono? Olha, me perguntas bem, mas não sei. Agora me deu um branco. Que é como um banjo. Acho que a guitarra barítono, que tem 4 cordas. Ele fez outros instrumentos também. Guitarra harpa, que é uma guitarra que tem umas cordas mais graves que ressoam. Mas bom... E daí, o que o Mário mesmo disse é que assim, ele tinha essa experiência de luteria italiana, de guitarras clássicas e de bandolim. Ele não sabia fazer guitarras de aço. Então o que ele fez foi um bandolim grandão. Ele botou um cavalete, como no bandolim, solto, preso pelas cordas, e com aquela peça de metal que chama cordier, que segura as cordas, como num bandolim da época, como um bandolim napolitano. O bandolim napolitano tem o tampo curvado, a guitarra Manouche também. Isso te permite ter um tampo mais fino, porque você aumenta a pressão sobre o tampo. Então esse tampo pode vibrar mais e projetar mais o som, né? Então ele fez isso, e daí a história foi que o Django tocou essa guitarra. E antes de chegar ao Django, é impressionante como é que poucos ou pequenos ou detalhezinhos fazem a diferença toda na construção de uma guitarra, não é? Sim. Nessa coisa da projeção. Sim. Você numa guitarra, basicamente, você tem esse jogo entre a projeção e a duração, né? Então, assim, quanto mais projeta o som, menos ele dura. Porque a energia ela vai para algum lugar, né? Quando vibra uma corda. Realmente essa coisa também, desculpa fazer um parênteses, é que a grande particularidade da guitarra Manouche é ter esse cavalete. Isso que afeta muito o som dela. E porque o que acontece é que esse cavalete ele vibra por ele mesmo, diferente de uma guitarra clássica que o cavalete é grudado. E isso acontece no violino também. Isso traz algumas vibrações em frequências mais altas, como no violino, esse cavalete. Então isso é a grande particularidade que eu encontrei no trabalho, que ninguém tinha falado sobre isso. Que é como o cavalete influencia o som da guitarra desse instrumento. Desculpa? Não, era só que daí depois o fato de chamar Manouche tem a ver com ela ter sido associada ao jazz Manouche. Django, pronto. Porquê que essa coincidência do Django ter pegado numa Selmer McFerry? Eu acho que o Django devia tocar em tudo que era instrumento na época. Não sei exatamente qual foi a história, mas quando ele pegou essa guitarra, ele percebeu que se adequava. E daí você tem que pensar que o Django ele tocava banjo, e a técnica do banjo é parecida, né, com a técnica que usa na guitarra Manouche. Essa guitarra ela responde muito bem a esse ataque forte, né? E essa guitarra ela tem uma particularidade que o que acontece é que todos os sistemas, como é que eu explico isso de uma forma assim? Bom, todos os sistemas têm uma quantidade de energia que eles conseguem lidar. Quando
passa dessa quantidade, você tem o que chama de efeitos não lineares, que são efeitos aleatórios que você não consegue prever exatamente o que vai acontecer. E a distorção acontece dessa forma. E essa guitarra ela tem essa característica que, com esse ataque, as cordas graves distorcem, né? Então, isso comprime o som e dá essa sensação de som compacto, que o pessoal diz, que esse instrumento tem. E que é diferente de uma guitarra clássica. Você pode tocar numa guitarra clássica e pode soar bem se você sabe tocar com a técnica certa. Mas não soa igual, né? Soa diferente. E sei que há, eu sei que há, mas digo isto de uma forma... gostava que fosses tu a explicar a grande diferença entre a guitarra Manouche Petit Bouche e Grand Bouche, a pequena boca e a grande boca. Quais são as diferenças? A principal diferença a Grande Bouche, desculpa, foi a primeira, né? Como você sabe, e ela era feita com um diapasão como de uma guitarra clássica, ou seja, o braço encontrava o corpo na 12ª casa. E então essa foi a primeira. Tem fotos até do Django com essa guitarra, né? Foi a primeira que ele fez. Só que daí, num determinado momento, o Macaferi, ele percebe lá no contrato dele que tinha em letras pequenas lá escrito que ele poderia ser mandado embora a qualquer momento. Aquilo deixa ele se ofende com aquilo e se despede. E daí reza a lenda que ele chegou pro Selmer e falou que aquilo era um absurdo e que ele ia embora. E daí o Selmer falou, não, mas você vai sair daqui e vai fazer guitarra para competir com a gente? Ele falou, não, eu vou fazer as palhetas de instrumento que eu percebi que eu posso fazer muito melhor do que vocês. E foi o que ele fez. E daí quando ele sai, eles tiram esse ressoador interno, porque a boca era grande por conta desse ressoador interno. Eles tiram esse ressoador interno, diminuem a boca, acho que também para mudar um pouco a cara da guitarra, e com as exigências também dos instrumentistas, eles aumentam o diapasão, então agora a guitarra passa a encontrar o corpo na 14ª casa. Para quem não toca, isso significa que você tem acesso a notas agudas do instrumento mais fácil, né? E daí esse é o instrumento que o Django adotou como seu principal, que está lá no Cité de la Musique em Paris, para quem for passear lá e quiser ver a guitarra do Django, tá lá, né? E em termos sonoros, o que a gente percebeu na pesquisa é que a guitarra Grande Bouche, ela, por causa do tamanho da boca, ela tem mais projeção nas frequências mais graves. Então os músicos normalmente dizem que ela é mais grave. É até uma curiosidade interessante, porque se você mede as frequências, a guitarra Petite Bouche tem frequências mais graves, só que elas projetam menos. Então você ouve mais os graves na guitarra Grande Bouche, mas ela não é mais grave. Ela projeta mais as frequências mais graves. Estava muito associado, não sei se isto é verdade, diz-me tu, que a Grand Bouche seria mais para o pompista e a Petit Bouche seria mais para o solista? Associam a isso. O que eu acho, qual o sentido disso? Eu acho que você pode usar qualquer guitarra para qualquer coisa, obviamente. E depois existem variações de instrumentos individuais. Por exemplo, a minha guitarra, você sabe, ela é uma Petite Bouche, mas ela não falta grave. Isso é outra coisa que é interessante na diferença da Grande Bouche e da Petite Bouche, é que para quem toca, sempre ouve melhor os graves quando é uma Grande Bouche. A gente que toca Petite Bouche, agora você tem essa sua guitarra que a boca é maior, você ouve melhor os graves. Sim, quando você pega a sua Petite Bouche, você ouve, mesmo se os outros estiverem ouvindo, você não ouve, né? Então é mais cômodo, na verdade, para o instrumentista, eu acho, pelo menos, uma guitarra Grande Bouche. Basicamente, acontece que na Petite Bouche, como você ouve menos os graves, você ouve melhor os agudos, ela acaba cortando mais. Você ouve melhor ela no solo, às vezes, do que a outra. Agora, também existe uma relação com o cavalete, com aquelas frequências que eu falei que são influenciadas pelo cavalete, mas depende muito do instrumento. Né? Com este trabalho brilhante que fizeste de investigação sobre a música do Django, sobre a guitarra que o Django usava, se consegues definir ou dar, como é que eu te explicar, realmente o som do Django da guitarra, há algum mistério que ficou por descobrir? Ou achas que já falaste muito aqui sobre muitas características da guitarra do Django e o som? Eu acho que se o Django ele tocasse
um ukulele com uma corda ia soar incrível. Porque estava na mão dele a capacidade de... o som que ele tinha. E não é só isso, né? A compreensão da música. E o Django não é um marciano, assim, não é um ser desse planeta, né? Não é uma coisa usual um músico assim, com o nível que ele tinha de compreensão, sabendo que é uma pessoa que é uma compreensão totalmente oral, né? E auditória, que não é uma pessoa que aprendeu a calcular as harmonias estudando, sei lá, no Hot Club, sabe? Ele não aprendeu a harmonização assim, foi de ouvir e saber o que os instrumentos estão fazendo, porque ele ouve. Então, assim, o grande mistério do Django é como é possível um músico assim, com essa capacidade toda, tão cedo, né? Porque ele fez coisas que ele era muito novo, né? Tudo bem que ele viveu até 46 anos, mas já muito novo ele fazia coisas incríveis, né? Agora, em relação ao som da guitarra, eu acho que é bastante claro, tipo, com as pesquisas e com os outros trabalhos que tem também de pessoas que falam sobre a forma de tocar, que ficam um pouco filosofando, né? Os músicos, eles têm muito conversam muito entre eles, né? Sobre essa coisa do som, como você tira o som do instrumento, pelo menos nesse tipo de... No geral, instrumentos acústicos, né? Existe essa preocupação de como construir o som. E essa guitarra, como eu explico no trabalho, até se alguém quiser, tipo, tiver curiosidade de ver, é possível acessar o depositório, o repositório da universidade é gratuito e a tese está lá, qualquer um pode acessar e ver. E lá tem as explicações mais em detalhe. Mas como o instrumento responde... Basicamente, a gente tem duas coisas a levar em consideração. O instrumento e as características dele, né? Do instrumento, que é o que está explicado na tese, e a forma que você aborda o instrumento, que é como você ataca o instrumento, e como esse ataque influencia no som. E daí você compreendendo a técnica, né? E a técnica, para bem compreender, você tem que compreender o que eles chamam em inglês de embodied cognition, né? Que é a compreensão física, porque são pessoas que são iletradas e tal, elas aprendem através de fazer. Imitação. Da tradição oral. Então, no final, compreender esse som está muito relacionado com o fazer, né? E que compreender a construção, como essas pessoas... Muitas vezes elas não têm as palavras para explicar aquilo, né? Mas... Bom, eu peguei uma tangente aí, desculpa. Não, eu acho incrível, é fascinante como não é um trabalho de academia, de aprendendo as harmonias, como estás a falar, não é? Eu compreendi as harmonias, agora vou aplicar num instrumento, não, é um trabalho de vivência, um trabalho de comunidade, não é? Sim. Eu acho que, para mim, uma coisa que dentro dessa música, as pessoas às vezes... Os músicos, eles têm muito essa não é capacidade, esse mau hábito de, por exemplo, vai fazer uma aula com um outro músico. E daí ele acha que sei lá, ele aprendeu os acordes daquela música, que ele compreendeu. Eu sei fazer aquele solo, faço até melhor que ele, toco mais rápido e compreendi. E o que acontece na música é que você tem uma infinidade de coisas para compreender e que leva tempo. E é um tempo que não é um tempo do Instagram, é um tempo da vida. Então, existem pessoas, às vezes, que são muito boas, muito novas. Sei lá, tem um gajo no Bluegrass, o Billy Strings, que tem uma super técnica, uma super musicalidade, mas ele toca desde bebê. O Birelli Lagrène também. Quando você tem acesso a uma música como essa mais tarde, às vezes você pode, por exemplo... Eu vi muito isso em Estrasburgo, tipo de pessoas que, por exemplo, foram fazer aula com o Franco e que ficaram desmotivadas porque achavam que aquilo... Porque eles já faziam jazz, que é tão mais complexo. Só que eu ouvi essas pessoas tocando, elas tinham um som de merda comparado com o Franco. Porque elas não conseguiram ainda entender e nem ouvir. Elas ainda não têm um ouvido para perceber a diferença. Da mesma forma que você pode fazer um solo super rápido, mas não ter musicalidade porque você não percebeu o tempo. Por exemplo, o Django, falando do Django, não existe... Tudo bem. Tem guitarristas que eu não ouvi fazendo atenção
para dizer se eles tocam exatamente o igual. Mas todo mundo que eu ouvi tocando Django, nunca ouvi alguém tocando igual. Porque uma das coisas que o Django dominava num nível absurdo é exatamente essa coisa do tempo. A hora de fazer as coisas, né? Então, assim, a respiração, a dinâmica. Então, são tantas coisas, né? Então, você tem uma frase, daí finalmente você consegue colocar aquela frase no lugar legal, mas, sei lá, tal nota, você não consegue tocar na dinâmica que ele toca, porque é um desenho, que é como ele vai contando aquela história, né? E no final o que importa mais é essa história, né? Não é, tipo, ser capaz de tocar aquelas notas, é saber contar a história, né? Exatamente, sim, é o mais importante, sim. O espírito, a alma... Sim, e eu acho que quando você tem uma pessoa que é muito boa, só você tá com a pessoa, mesmo se a pessoa não é aprender, tipo, a fazer os acordes da música ou tocar o solo, é ouvir aquela pessoa do seu lado. É isso, eu acho que é preciso ter a atitude e o espírito certo para conseguir fazer com que essa música entre em nós. Eu acho que muitas vezes nós temos a coisa de que nós é que impomos a nossa lei sobre a música, mas não, nós temos que deixar a música... Sim, acho que tem uma coisa também que a gente vive uma época muito de perfeição e já deu 40 minutos esse negócio. Nós já estamos aqui. Sim, a gente vive uma época muito da perfeição, das pessoas buscarem fazer as coisas certas. Então tocar o solo certo e tal. E, por exemplo, você pega o Django, não é sobre isso. O Django é sobre saber o que fazer quando você erra e ninguém perceber. Eu lembro de ter visto uma entrevista com o engenheiro que gravou ele, falando que ele era um felino, porque ele tocava uma nota errada e já colocava um acorde que já mudava o contexto. É isso, é como você não entra em pânico com o erro, como o erro faz parte e como... não sei, pra mim, depois as pessoas... Não tô falando que eu tô certo, cada pessoa tem a sua relação com a música, né? Pra algumas pessoas, o mais importante vai ser tocar rápido, pra outras vai ser conhecer todos os voicings, não sei, cada um tem a sua, né? Pra mim é o som, o que me passiona, o que me... Então, pra mim, por exemplo, eu sento às vezes que eu sentei, por exemplo, ao lado do Mandino ou ao lado do Franco, era ouvir eles tocando e falar, cara, como é que é possível tirar um som assim do instrumento? Deste instrumento. O som e o ritmo também é muito... E se ele errou o acorde, ou se errou o solo, fez uma coisa que estava fora da... Não é importante, não é uma competição pra ver quem é perfeito. É o quanto você tá presente fazendo aquilo e o quanto aquilo é parte de você, né? Leão, para terminar, vou-te pedir que colhas uma música de Django para sugerir à malta, para a malta ouvir em casa. Uma música de Django que gostes. Tá, o que acontece assim, eu adoro o Django no geral, eu gosto muito do Django elétrico e tal, e gosto muito dessa primeira geração, né, que é o Mandino, o Chavolo, o Dourado e tal, acho que são as coisas que eu ouço mais, apesar de ter pessoas como o Favino, da geração mais nova, ou do Brady, que eu adoro. Mas, então, para esse pedaço, eu pensei que seria interessante pensar qual foi o primeiro solo que eu tive a pretensão de tentar tocar do Django e que é o solo de 1938 do Honeysuckle Rose, que é um solo muito divertido. É um solo muito alto astral, assim, né? E eu acho que é um solo que não é inacessível e que é a interpretação que eu mais gosto dessa música. Um grande tema, com o Grappelli. Com o Grappelli no violino. Leon, vamos terminar e eu queria só deixar esta sugestão aos ouvintes. Sigam o trabalho do Leon Bucaretti, em específico este trabalho de doutoramento que ele fez, que é incrível, e acho que eleva o jazz manouche a um nível muito sério em Portugal, e é um trabalho excepcional de serviço público para toda a gente que gosta deste género de música, e não só, aqueles que gostam de construção, de guitarras, sobre trabalhos sobre a acústica do instrumento. Leon Bucaretti, Universidade Nova, não sei como é que se pode chegar em específico mesmo. A tese chama A Herança de Django, Perspectivas Etnomusicológicas e Acústicas da Guitarra Manouche, mas se colocar meu nome, Leon Bucaretti, chama o repositório da universidade chama RUN, R-U-N de navio. Pronto. Como correr em inglês, RUN. Fica a dica.
E foi uma conversa muito boa. Obrigado, Gonçalo. Esclareceste imensas coisas. Eu acho que é fascinante porque isto também alimenta muito a nossa paixão. Obrigado, Leão. Obrigado a você, Gonçalo, pela oportunidade. E para quem nos está a ouvir, uma grande semana para vocês todos. Muita saúde e até à próxima segunda-feira. Até lá. Tchau.